1840. É esse o número que quero que guarde em mente. Não uma época, não uma era. Um único ano. 3 expedições, americana, britânica, francesa. Cada uma navegou de forma independente até o mesmo continente gelado, a Antártida, com poucos meses de diferença entre si. Durante anos aceita isso sem questionar. Exploração paralela. A era dos descobrimentos. Faz sentido à primeira vista. Então encontrei uma única linha enterrada numa nota de rodapé do diário suprimido de Wilkes. Uma linha que seus superiores riscaram da versão publicada. 7 palavras. Formações incompatíveis com qualquer processo natural conhecido. 50 anos depois, um sobrevivente da primeira expedição a passar o inverno na Antártida, liderada por um explorador norueguês-britânico chamado Borchgrevink, concedeu uma única entrevista descrevendo que sua tripulação havia avistado cidades sob o gelo. Esse trecho não foi traduzido para o inglês por 60 anos. Foi aí que não consegui mais desviar o olhar. Vamos estabelecer o que sabemos, o que os livros didáticos nos contam, o que o registro oficial, tal como existe, nos permite conhecer. Charles Wilkes. Oficial da Marinha Americana. Partiu em agosto de 1838, comandando uma esquadra de 6 embarcações. Mapeou mais de 2.400 quilômetros do litoral antártico e retornou em 1842. Seu relatório, o que ele depositou, foi contestado quase imediatamente pelos seus próprios oficiais, não por ser ousado demais, contestado por ser incompleto. Seus mapas continham elementos, formações. Seus oficiais registraram discrepâncias entre o que o diário oficial anotava e o que os tripulantes descreveram em correspondências particulares, recuperadas mais tarde por pesquisadores. Wilkes enfrentou o conselho de guerra ao regressar. Não uma vez, várias, ao longo de sua carreira. Foi acusado de punição ilegal de tripulantes de conduta indigna. Foi absolvido na maior parte das acusações. Mas passou as décadas seguintes da sua vida enterrado na obscuridade burocrática, suas descobertas antárticas ofuscadas, seus diários pessoais pesadamente editados antes da publicação. Dumont d'Urville partiu de Toulon em setembro de 1837. Sua missão, ao menos na aparência, era avançar mais para o sul do que qualquer embarcação francesa havia ido, reivindicar territórios, fazer avançar a ciência, fincar a tricolor no gelo. Regressou em novembro de 1840. Publicou seus relatos. A terra Adélie, batizada em homenagem à sua esposa, foi cartografada. Ele é lembrado, é celebrado. Em maio de 1842, embarcou num trem em Versalhes com a mulher e o filho. O trem descarrilou. O incêndio que se seguiu foi catastrófico. D'Urville, sua esposa, seu filho, não sobreviveram. Boa parte do material que ele transportava, incluindo documentos da expedição que supostamente levava para a revisão, perdido para sempre. Não naufragado no mar, não destruído num incêndio num depósito naval, num trem, na França, 2 anos após regressar da Antártida. Não estou dizendo que isso significa alguma coisa. Quero ser preciso quanto a isso. Acidentes de trem acontecem. A tragédia não é conspiração. Mas peço que guarde esse detalhe. Apenas guarde. A James Clark Ross. O mais condecorado dos 3. Chegou ao que seria batizado de Barreira de Ross, uma muralha de gelo com a altura das falésias brancas de Dover, estendendo-se por centenas de quilômetros. Descreveu-a como intransponível, como algo que o parou completamente. Seus relatos publicados são considerados modelos de contenção científica vitoriana, precisos, metódicos, imparciais. E ainda assim. Os diários brutos da tripulação, os originais arquivados no Almirantado, os que pesquisadores levaram décadas para acessar na íntegra, contêm passagens que não aparecem em lugar nenhum da narrativa oficial. Referências ao que um oficial descreveu apenas como anomalias geométricas nas faces rochosas expostas. Referências, em pelo menos 2 diários independentes de tripulantes, ao que soa como pedra estruturada. Não gelo. Pedra.
Se você seguir o fio adiante e uma vez que começa fica genuinamente difícil parar, chega a Karsten Borchgrevink, explorador norueguês britânico. Fez parte de uma expedição baleeira em 1895 que se tornou, segundo a maioria dos relatos, o primeiro grupo a realmente desembarcar no continente antártico. Não apenas mapear a costa à distância, não apenas se aproximar e recuar, desembarcar, pisar nele, caminhar. Retornou em 1898 com uma expedição científica dedicada, a Expedição Southern Cross, e passou o inverno de 1899 no continente, os primeiros seres humanos a deliberadamente invernar na Antártida. O que encontrou? É aqui que o registro oficial faz algo que aprendi a reconhecer. Ele se estreita. Torna-se muito específico sobre certas coisas, o frio, o isolamento, as amostras biológicas, as medições meteorológicas e muito vago, quase deliberadamente vago sobre outras. Um de seus tripulantes, um zoólogo chamado Nikolai Hanson, morreu durante a expedição. Causa oficial, uma enfermidade digestiva. Tinha 29 anos, foi enterrado numa crista com vista para uma baía. Sua morte recebe um único parágrafo na maior parte dos relatos históricos. Outro tripulante voltou da expedição e passou o resto da vida recusando-se a falar publicamente sobre o que havia vivenciado. Concedeu uma entrevista, apenas uma, a um jornal norueguês em 1903. O trecho relevante não foi traduzido para o inglês por quase 60 anos. Quando finalmente o foi, descrevia tripulantes a experimentar o que o entrevistador gentilmente chamou de episódios de fixação geográfica. Ou seja, tripulantes que ficaram convencidos de que conseguiam ver algo sob o gelo, algo organizado, algo que não deveria estar ali. Quanto mais fundo se vai nos próprios escritos de Borchgrevink, mais se percebe um padrão particular em sua linguagem. Ele é preciso na logística, é detalhado sobre a fauna. Torna-se estranhamente abstrato, quase poético, quase evasivo quando descreve a geologia do interior. Quando descreve como era a rocha onde o vento havia varrido o gelo. Quando descreve o que as formações lhe faziam lembrar. Nunca termina essas frases, nem uma vez. Não de forma metafórica. Literalmente, em pelo menos 3 passagens conhecidas de sua correspondência particular, a frase que descreve as formações rochosas é interrompida abruptamente, muda de repente de assunto, ou existe numa versão que difere marcadamente da versão enviada aos patrocinadores de sua expedição. Vamos falar sobre o que o registro físico realmente sugere. A Antártida não está coberta de gelo de maneira uniforme. Isso é bem estabelecido. Existem regiões de rocha exposta, chamadas de nunataks, onde a geologia é acessível, onde se pode examinar a superfície real do continente, onde, nas condições certas de vento e acumulação, é possível ver o que jaz sob a camada de gelo nas margens. Integrantes das primeiras expedições descreveram repetidamente formações nessas zonas expostas que lhes pareceram anômalas. A linguagem varia, regularidade peculiar, faces em ângulo reto incomuns, arranjos de pedra incompatíveis com os padrões de erosão natural, mas o tema se repete com uma precisão inquietante em múltiplos relatos independentes, de múltiplas expedições abrangendo várias décadas. Ângulos regulares, intervalos geométricos repetidos, pedra que, nas palavras de um tripulante cujo diário foi publicado de forma privada pela família em 1931 e jamais foi incorporado à literatura histórica dominante, não partia do jeito que pedra parte. Pois bem, os geólogos falarão sobre basalto colunar, explicarão a cunha de gelo, a erosão diferencial, a tendência natural de certos tipos de rocha vulcânica a se clivar em padrões angulares. Eu sei disso. Li essas explicações. E quero ser justo, essas explicações dão conta de boa parte do que os primeiros exploradores podem ter achado desconcertante num ambiente diferente de tudo que já haviam visto. Mas é aqui que a explicação ortodoxa começa a mostrar suas rachaduras. Não são os ângulos, é a distribuição. Vários tripulantes de múltiplas expedições,
Homens que jamais se encontraram, que em alguns casos eram cidadãos de nações em franca rivalidade, que não tinham como coordenar seus relatos, descreveram formações semelhantes em diferentes localizações geográficas ao longo do litoral antártico. Não no mesmo local, em locais diferentes, separados por centenas de quilômetros. Se for geologia natural, basalto colunar, fratura por gelo, erosão, isso é interessante, mas não surpreendente. A geologia antártica é relativamente uniforme em algumas regiões. Muito bem. Mas se você sobrepõe as localizações aproximadas descritas nesses vários relatos, emerge um padrão que não se encaixa de forma limpa nas formações geológicas conhecidas. As descrições se agrupam de maneiras que sugerem, e quero ser cauteloso aqui, quero usar a palavra sugerem, distribuição, disposição intencional, espaçamento. Não uma pedreira, não um único edifício, algo maior. Algo que exigiria que você recuasse muito longe para percebê-lo como um todo. E é aqui que isso se torna genuinamente impossível de deixar de lado. Para que a história oficial se sustente, para que a explicação de geologia natural mais exploradores agitados dê conta plena do que encontramos nesses registros, é preciso explicar uma coisa. É preciso explicar por que 3 governos separados na mesma década, sem comunicação coordenada, todos decidiram censurar fortemente, atrasar, contestar ou simplesmente nunca publicar integralmente os relatórios brutos de suas expedições à Antártida. Os Estados Unidos não publicaram os mapas completos de Wilkes por anos. Alguns foram reclassificados. O almirantado britânico recebeu os diários completos de Ross, e uma parcela substancial do que seus oficiais arquivaram separadamente só foi catalogada publicamente no século XX. A França publicou o relato de d'Urville, mas o próprio relato foi apontado por pelo menos 2 historiadores franceses como divergindo dos diários sobreviventes da tripulação, de maneiras específicas e recorrentes, sempre o mesmo tipo de divergência. As observações geológicas, as descrições das características do interior do litoral, a natureza da rocha exposta, não as leituras de temperatura, não os espécimes biológicos, não os dados de navegação. As pedras. Por que as pedras? 3 nações, sem comunicação entre si, todas suprimindo a mesma categoria de informação. A explicação oficial não apenas vacila aqui, ela desmorona completamente. Porque para que isso seja coincidência, seria preciso acreditar que 3 governos separados, operando em isolamento competitivo, todos decidiram independentemente que as características geológicas da Antártida eram sensíveis demais para ser publicadas com precisão, por razões que nenhum deles jamais articulou formalmente, dentro da mesma janela de 20 anos ou, outra coisa, algo que todos viram, ou de que foram informados, que exigiu a mesma resposta. É aqui que preciso ser honesto sobre os limites do que posso demonstrar versus o que só posso sugerir. Existe um conjunto de pesquisas, não pesquisa marginal, não especulação anônima na internet, mas trabalho de historiadores da arquitetura, geógrafos, estudiosos de anomalias cartográficas, que vêm construindo silenciosamente um argumento a favor da existência de uma civilização de alcance mundial anterior ao que a história dominante reconhece, cuja extensão foi substancialmente maior e cujo apagamento foi substancialmente mais deliberado. Você já deve ter cruzado com esse material sob diferentes nomes. Os mapas produzidos antes da exploração formal, o mapa de Piri Reis, o mapa de Oronteus Finaeus, que parecem representar as costas antárticas com uma especificidade que não deveria ser possível. Costas que correspondem à topografia sob o gelo confirmada apenas pelo sonar do século XX. Costas retratadas sem o gelo que as cobre hoje. Como? A resposta padrão, que esses mapas foram copiados de fontes mais antigas, possivelmente compiladas a partir de exploradores cujos registros estão hoje perdidos, é ela mesma uma confissão. Admite que existia conhecimento cartográfico da Antártida antes das expedições que reconhecemos como primeiro contato. Admite que alguém esteve lá, mapeou.
deixou registros detalhados o suficiente para que cartógrafos europeus do século XVI pudessem reproduzi-los com precisão reconhecível. Apenas não pergunta quem. E é aqui que o fio de 1840 se conecta a algo muito maior. Se existiu, em algum momento anterior à história registrada ou anterior à história que nos é permitido acessar, uma civilização operando numa escala capaz de presença mundial, capaz de construir em ambientes extremos, capaz de deixar traços na rocha ainda visíveis a oficiais navais do século XIX, mesmo após séculos de gelo acumulado e erosão, então a pergunta não é se a Antártida foi habitada. A pergunta é quando deixou de ser habitada. E a pergunta seguinte é por que o registro de sua habitação foi tão completo, tão consistente, tão apagado em escala mundial. Não suprimido em um único país. Não enterrado por um único governo. Apagado em diferentes línguas, diferentes arquivos, diferentes memórias institucionais de nações, que passaram séculos em competição umas com as outras, e ainda assim chegaram de alguma forma ao mesmo silêncio sobre esse único assunto. Essa uniformidade de silêncio é, por si só, uma forma de evidência. Quero voltar ao elemento humano por um momento, porque isso não é apenas um mistério de arquivo. É uma história sobre o que essas expedições fizeram com os homens que delas participaram. A taxa de sofrimento psicológico entre os tripulantes das primeiras expedições antárticas não é algo amplamente discutido na literatura histórica dominante, mas está documentada. Vários tripulantes da expedição de Wilkes foram descritos nos registros do navio como sofrendo do que os cirurgiões da época chamavam de loucura polar, um diagnóstico abrangente que cobria tudo, desde simples febre de cabine até episódios de crise aguda com alucinações. Alguns desses homens descreveram visões, cidades, arquitetura no gelo. Ora, sei qual é a resposta racional a isso. Isolamento, hipóxia, a tensão psicológica do ambiente extremo, as distorções visuais causadas pelos fenômenos de luz antárticos. A Fata Morgana, o efeito de miragem que exploradores polares estão bem documentados como tendo experienciado, no qual o gelo distante pode parecer assumir as formas de torres, muros, edifícios. Tudo isso é real. Tudo está documentado. Não estou descartando. Mas há algo a que sempre volto. As visões que esses tripulantes relataram não eram aleatórias, não eram castelos genéricos ou paisagens urbanas europeias transpostas para o gelo. As descrições arquitetônicas que sobreviveram em cartas particulares, em diários não publicados, nos 1 ou 2 relatos que chegaram a ser impressos antes de serem discretamente descontinuados, essas descrições têm um caráter específico, escala monumental, proporções não europeias, pedra em vez de madeira ou tijolo, disposições sugerindo não edifícios isolados, mas arranjos planejados, bairros, grades, e descreviam tudo isso como soterrado, visível apenas em fragmentos, como se o que quer que vissem por miragem, alucinação ou outra coisa qualquer, fosse o canto exposto de algo incompreensivelmente maior ainda oculto sob o gelo. Um oficial, vou me abster de nomeá-lo porque sua família ainda é identificável, escreveu numa carta ao irmão que havia avistado do convés do navio. Uma sequência de muros estendendo-se ao longo da face do penhasco por uma distância que não consigo calcular, sem qualquer semelhança com nenhuma formação que eu pudesse atribuir à natureza ou às intempéries. Escreveu que havia relatado isso ao seu oficial comandante. Escreveu que foi mandado retirar isso do seu diário pessoal. Escreveu que não retirou da carta. A carta foi doada a um arquivo regional por seus descendentes em 1974. Foi citada em exatamente um artigo acadêmico. Esse artigo nunca foi republicado após seu aparecimento inicial numa revista especializada, que fechou 2 anos depois. O que me impressiona, quanto mais tempo passo com esse material, não são as anomalias individuais. Qualquer uma delas pode ser explicada isoladamente. Qualquer discrepância individual, qualquer redação única, qualquer colapso de um explorador ou morte inexplicada ou carta críptica, tomados separadamente, cada um desses é administrável.
Ruído histórico é o padrão. Não a geologia sozinha. Não as expedições simultâneas sozinhas. Não os relatórios suprimidos sozinhos. Não as mortes sozinhas. Não os tripulantes em desespero sozinhos. Não os mapas pré-gelo sozinhos. Tudo, junto, apontando na mesma direção, ao longo de um século de envolvimento com a Antártida. Através de governos que se detestavam, em diferentes línguas, arquivos e interesses institucionais, que tinham todos os motivos para competir e nenhuma razão aparente para cooperar. E ainda assim convergindo, ou pelo menos confluindo, para uma única ausência uniforme. A questão não é quem tomou a decisão. Talvez nenhuma pessoa isolada o tenha feito. Talvez a decisão se tenha tomado por conta própria, da forma como certas verdades, se forem grandes o suficiente e perturbadoras o suficiente, geram sua própria gravidade institucional em direção ao apagamento. Não conspiração no sentido cinematográfico, algo mais lento, mais difuso, algo que opera através do instinto humano ordinário de proteger a versão da história que permite que todo o resto continue funcionando. Porque se o que esses expedicionários viram era real, se as formações eram arquitetônicas, se a escala era o que as descrições sugerem, se a distribuição geográfica corresponde a algo intencional, então as implicações não se limitam à Antártida. Elas reverberam para trás através de tudo, cada linha do tempo, cada suposição sobre a idade, a origem e o alcance da civilização humana, cada mapa, cada mito fundador de cada nação que enviou navios àquele gelo, uma vez que se deixa essa possibilidade entrar, mesmo como pergunta, mesmo como hipótese levada com leveza e provisoriedade, uma vez que se enxerga o contorno do que a evidência sugere, entende-se por que o silêncio é tão total, tão coordenado e tão antigo. 3 expedições. Um silêncio. O que encontraram naquele litoral que exigiu que 3 nações concorrentes chegassem independentemente à mesma omissão? Como era a pedra, naquelas margens varridas onde o vento havia afastado o gelo, que fez com que oficiais navais experientes buscassem uma linguagem que não conseguiam completar? Por que os mapas pré-coloniais sabem o que não deveriam saber? Porque os homens que mais de perto viram aquilo voltaram transformados, alguns deles destroçados, alguns silenciosos, alguns mortos antes de poder ser devidamente interrogados? Qual é a relação entre essas distribuições geométricas e as que pesquisadores vêm documentando em silêncio em dezenas de outros locais ao redor da Terra? As uniformidades arquitetônicas, a coordenação impossível, as evidências em escala civilizacional que aparecem onde quer que alguém olhe com atenção suficiente e esteja disposto a escrever o que realmente vê, em vez do que lhe disseram para ver? Não sei. Genuinamente não sei. E quero ter o cuidado de não reivindicar mais do que as evidências sustentam. Mas sei o que as evidências sugerem. Sei como é ler esses relatos em sequência, ver a mesma ausência se repetir ao longo de décadas, em diferentes línguas, nas memórias institucionais de governos que não deveriam ter razão alguma para concordar sobre qualquer coisa. Parece uma porta que alguém fechou com muito cuidado. E algures do outro lado, sob um gelo que vem engrossando há séculos, sobre pedra que pode ou não ter sido moldada por mãos para as quais não temos nome, a resposta ainda está lá, esperando, por quem estiver disposto a fazer a pergunta em voz alta suficiente.